Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o segundo vídeo da série que eu estou fazendo aqui sobre o Docker. Já teve o primeiro vídeo que foi sobre a parte introdutória e aí agora a gente vai falar um pouco sobre a parte de instalação. Agora já é mais mão na massa mesmo. A gente vai ver um pouco do funcionamento do Docker, como instala, como configura e por aí vai. E aí nesse primeiro vídeo, nesse segundo vídeo, no caso que é o segundo vídeo da série, mas o primeiro vídeo prático, nesse primeiro vídeo prático a gente vai ver como que é o processo de instalação do Docker. E aí eu estou trabalhando aqui com o meu sistema operacional Linux, a versão que eu estou é o Linux Mint 19, Linux Mint 20.3, e eu vou fazer a instalação do Docker para essa versão do Linux. Para isso, eu separei aqui já alguns comandos. Como eu tinha dito no vídeo introdutório, o processo de instalação e utilização do Docker, ele é praticamente todo feito via comandos, tá? Então eu já deixei aqui uma lista de comandos que eu vou utilizar, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. E vou abrir aqui o meu terminal para eu executar os comandos que eu preciso para a instalação do meu Docker. Primeiramente eu vou entrar aqui no meu modo de usuário root e vou começar aqui o meu processo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é instalar algumas dependências que o Docker tem. Essas dependências eu posso pegar retirando elas a partir desse comando aqui. Então, vou copiar essas dependências aqui, vou colar. Então, beleza, eu já vou ter nesse processo aqui essas dependências, no meu caso elas já estão instaladas, porque eu já tinha feito a instalação do Docker anteriormente, então eu já tinha essas dependências aqui prontas. Depois dessas dependências, eu vou ter que instalar aqui, vou ter que adicionar a chave de acesso ao repositório do Docker, para eu poder fazer a instalação dele, para eu poder fazer a instalação dele, via o apt. Então, eu vou colar ele aqui. Beleza. Depois disso, eu vou adicionar o repositório para essa minha versão que eu estou usando. Como eu disse, eu estou trabalhando com o Linux Mint na versão 20.3. O Linux Mint, na versão 20.3, ele é baseado no Ubuntu Focal. E aí, quando a gente vai fazer a adição do repositório, a gente tem que adicionar um repositório específico da versão do Ubuntu que a gente está trabalhando, tá? Então é interessante, se vocês estiverem com versões diferentes do Ubuntu, verificar qual que é o codinome do Ubuntu de vocês, se for um Linux Mint de uma versão diferente, e adicionar um repositório daquela versão específica, que no meu caso é o Ubuntu Focal. Vou copiar essa linha. Vou executá-la aqui. Beleza, no meu caso aqui ele está indicando que o repositório já existe, porque eu já tinha feito o processo antes. Depois de adicionar um repositório, a gente vai executar um comando chamado apt update. Esse apt update ele vai atualizar a lista de pacotes, tudo que está disponível no nosso repositório. E aí depois disso a gente pode executar o comando de instalação do Docker, que é esse comando apt install docker-ce. Como eu já estou com o meu usuário configurado no modo root, então eu não preciso colocar o sudo na frente. Mas para quem não estiver com um super usuário configurado, é interessante adicionar o sudo no início do comando. Tá? A gente vai dar um enter. Ele vai falar aqui que ele vai ter que baixar uma quantidade de dados aqui, uma quantidade de arquivos para fazer essa instalação. Está perguntando se eu confirmo, vou dizer que sim. Vamos aguardar aqui. Perfeito, instalação feita. Depois disso, nós temos que configurar o serviço do Docker. Então, para configurar o serviço do Docker no Linux, a gente vai executar esse comando aqui, ó. Opa, copiando no lugar errado. Aqui. Vamos executar o systemctl enable docker.
O systemctl enable docker é porque o arquivo do serviço ele já foi criado onde ele precisa estar. Então, o que a gente precisa fazer é habilitar ele para ser iniciado junto com o sistema operacional, que é esse comando systemctl enable, faz esse processo para poder habilitar o Docker para ser executado junto com a inicialização do sistema operacional. Vamos dar um Enter aqui, ok, já foi. Depois a gente vai executar um outro comando, que é o systemctl start Docker, que é para iniciar o serviço a primeira vez. Depois que ele já tiver iniciado, se a gente reiniciar o nosso computador, como a gente já habilitou ele para ser executado junto com a inicialização do sistema operacional, esse comando start ele não vai ser necessário mais. Então, ele só é necessário nessa primeira vez aqui que a gente está executando. A gente vai dar aqui um systemctl start docker, ok. Deixa eu limpar aqui minha tela. Depois disso, por último, a gente vai ver aqui se o nosso serviço está ativo. Então, para verificar se ele está ativo, a gente vai executar aqui o systemctl status docker. Beleza. Ele está dando essa saída aqui, significa que o nosso serviço ele já está carregado e em execução. E aí, só para a gente ver, então, como é que está o processo aqui, só para a gente ver qual que é a versão do nosso Docker que foi instalado, a gente vai vir aqui agora, vai executar um Docker -v, e ele vai dar essa versão aqui para a gente. Então, a gente acabou de fazer a instalação do Docker na versão 23.0, na build, nesse número de build E92 DD87, que é a versão da build que estava disponível aí no repositório que a gente acabou de adicionar. Então é isso, pessoal. Nós terminamos aqui esse vídeo sobre o processo de instalação. Como vocês podem ver, o processo é bastante simples. Então, consiste em adicionar a chave do repositório, o processo consiste em instalar as dependências que o Docker precisa, adicionar a chave de acesso ao repositório do Docker, adicionar o repositório do Docker de acordo com a versão do Linux que vocês estiverem usando, executar o comando apt update para poder atualizar as definições do comando apt que a gente vai utilizar para fazer a instalação do Docker, executar o comando de instalação, que é esse sudo apt install docker.ce, e executar os comandos de inicialização do serviço do Docker, que são o systemctl enable docker, depois o de inicialização do serviço, que são systemctl start docker, depois o comando para checar se o serviço está ativo, systemctl status docker, primeiro foi start para iniciar, e o status para checar o serviço, e o docker -v para a gente ver a versão do Docker que foi instalado aí no nosso processo. É um processo bem simples, não tem nada demais, é super tranquilo. No próximo vídeo que eu vou postar na sequência desse, a gente vai ver como que faz a criação de um container depois da instalação do nosso Docker. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.